A paz de Cristo Jesus, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva, servo do Senhor Jesus, e você, juntamente com seus familiares e amigos, é o meu convidado especial a meditarem comigo em mais um capítulo da Palavra de Deus. E hoje iremos iniciar a leitura do livro de Daniel, e gostaria de deixar como texto básico desta minha mensagem, Daniel capítulo 2, versículo 22, que diz assim: a palavra do Senhor. Ele conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim também: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, portanto terá a luz da vida. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você para a glória do Senhor Jesus. Chama a vinheta. Daniel capítulo 3, do versículo 1 ao 30 diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficar em pé diante dela. Então Arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos, línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos.
e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Aleluia! Versículo 21. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aleluia! Versículo 24. O nosso Deus é poderoso demais, meus irmãos. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olha, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então o rei Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Aleluia! Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é poderoso, meu irmão. O nosso Deus é poderoso. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera, ninguém pode impedir a ação poderosa do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele está aqui neste momento. Ele está aqui, ele quer entrar no seu coração, ele quer entrar dentro de você e fazer uma limpeza geral do alto da cabeça à planta dos pés, tirando esse coração de pedra, esse coração de madeira e colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Se arrependa dos seus pecados, aceite a Cristo como seu Senhor e não se esqueça de entregar sempre a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem e se você ainda não ativou o sino das notificações, assine o sino das notificações para que outros vídeos possam chegar até a sua casa para a glória do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau!